No coração do deserto africano, uma faixa estreita de terra fértil floresceu por milênios, sustentando uma das civilizações mais notáveis da história humana. Esse milagre agrícola foi possível graças ao Nilo, o maior rio da África e fonte de vida do Egito Antigo. A agricultura egípcia não existiria sem ele, e os egípcios sabiam disso. Chamavam o Nilo de Ítero, o grande rio, e o tratavam como um deus Tudus ou Zanós. Entre julho e outubro, o rio transbordava, inundando as margens e depositando uma lama escura e rica em nutrientes chamada humus. Essa cheia anual era chamada de Arrete, a estação da inundação. Era um evento sagrado aguardado com fé e temor. Sem ela, a terra secava. Com excesso, havia destruição, mas em equilíbrio. O Nilo garantia o renascimento da terra. Esse solo encharcado, após a retirada das águas, era extremamente fértil. Os egípcios usavam ferramentas simples menos como enxadas de madeira e foices de sílex menos para trabalhar a terra. Não usavam arados metálicos. A maioria dos instrumentos era de madeira, com pontas endurecidas ou pedras amarradas com fibras vegetais. O calendário agrícola girava em torno do Nilo. Eles dividiam o ano em 3 estações: Arrete, inundação; Parei, plantio; Shemu, colheita. Essa sabedoria não era apenas prática, mas espiritual. Os sacerdotes interpretavam os sinais do rio. O nível das águas era medido com instrumentos chamados nilômetros, esculpidos em pedra, para prever o sucesso ou fracasso da colheita. No Egito Antigo, a terra não era apenas produtiva. Ela era sagrada. Era onde a vida e a morte se encontravam. E o Nilo era o sangue dos deuses correndo pelo corpo do deserto. Com o solo fértil deixado pelas cheias do Nilo e a estação da inundação chegando ao fim, iniciava-se o tempo de plantar, Perete, a estação do renascimento. Os agricultores egípcios seguiam um ciclo ancestral e preciso, herdado de gerações que acreditavam que plantar era um ato sagrado, uma conversa com os deuses. O plantio começava entre novembro e dezembro. O solo, ainda úmido e fresco, era arado, com ferramentas simples puxadas por bois menos arados de madeira, com lâminas endurecidas, que cortavam levemente a terra superficial. Enquanto os arados riscavam o campo, os camponeses caminhavam atrás, lançando as sementes manualmente. Trigo e cevada eram as principais culturas, essenciais para produzir pão e cerveja, base da alimentação egípcia. Além dos cereais, cultivavam-se alface, cebola, alho, linho, favas, tâmaras e figos. O linho, por exemplo, tinha enorme importância. Suas fibras eram usadas para fabricar tecidos, incluindo as mortalhas que envolviam os mortos. Mas o segredo da produção egípcia estava na irrigação manual e coletiva. Quando o Nilo recuava, nem todas as áreas ficavam suficientemente encharcadas. Por isso, desenvolveram sistemas simples, porém eficazes: canais escavados à mão, diques para retenção de água e, mais tarde, o uso do shaduf, um instrumento de alavanca com balde, que permitia levantar a água do rio para canais elevados. Não havia máquinas. A força vinha dos braços, dos bois e da fé. O trabalho era coletivo. Todos participavam, menos homens, mulheres, crianças. O plantio era tanto uma tarefa quanto um ritual. O deus Osiris, senhor da vegetação e da vida após a morte, era considerado o espírito que morria e renascia com o grão. Plantar, portanto, era um ato divino. Cada semente enterrada era um fragmento de esperança, e cada campo verde que surgia do deserto, uma promessa cumprida pelos deuses. No Egito Antigo, os agricultores formavam a espinha dorsal da sociedade. Embora raramente fossem retratados nas paredes dos templos,
e seus nomes se perdessem com o tempo. Eram eles que sustentavam o império, alimentavam o povo e com suas mãos mantinham vivos os ciclos da terra e da vida. A maioria dos camponeses vivia em pequenas aldeias ao longo das margens do Nilo, em casas de barro, simples e funcionais. Eram homens e mulheres ligados diretamente à terra, organizados em comunidades que trabalhavam em grupo. O trabalho agrícola não era uma escolha menos, era um dever. O solo era propriedade do faraó, considerado um deus vivo. Plantar e colher era também uma forma de prestar culto. A agricultura estava tão entrelaçada ao sistema estatal que o governo egípcio mantinha registros rigorosos de todas as terras cultivadas. Escribas percorriam os campos, anotando quanto cada aldeia produzia. Com base nesses dados, os impostos eram calculados, não em moedas, mas em grãos. O pagamento era literal. Sacos de trigo, cevada e linho eram entregues aos celeiros do faraó. Em tempos de escassez, essa obrigação se tornava uma carga quase insuportável. Os camponeses também eram convocados para trabalhar em projetos estatais, como construção de canais, manutenção de diques e, eventualmente, nas grandes obras. Pirâmides, templos, túmulos, diferente da ideia moderna de escravidão. Muitos desses trabalhadores eram camponeses em regime de serviço obrigatório temporário, recebendo comida e abrigo. A vida era dura. As cheias do Nilo podiam falhar, as pragas podiam destruir lavouras, e as secas castigavam. Mas mesmo em meio à adversidade, os agricultores egípcios mantinham viva uma sabedoria silenciosa. Sabiam o tempo certo de semear, o ponto exato da colheita, o comportamento dos ventos, o peso das nuvens, o canto dos pássaros. Sabiam que a terra fala e aprendiam a ouvir. Eles eram mais que trabalhadores. Eram os guardiões da fartura, os invisíveis que sustentavam o brilho dourado dos templos e o esplendor dos deuses. Após meses de trabalho, observação e fé, chegava o momento mais aguardado do ciclo agrícola egípcio. A colheita era a estação chamada Shemu, e com ela vinha o resultado do pacto entre homem, terra e deuses. O verde dos campos dourava sob o sol do deserto, e os grãos amadurecidos balançavam como oferendas silenciosas ao vento. A colheita era feita com ferramentas simples, como foices com lâminas de pedra ou bronze, muitas vezes montadas em cabos de madeira curva. As plantas eram cortadas rente ao solo, reunidas em feixes e levadas ao pátio de debulha. Ali, bois ou burros pisoteavam os grãos para separá-los da palha. Era um trabalho ritmado, quase cerimonial, acompanhado por cânticos e vigilância constante. Pois mesmo nesse momento a perda era possível, por pragas, ventos ou olhos gananciosos. Após a debulha, os grãos eram peneirados, limpos e levados aos celeiros. Os celeiros do Egito eram construções engenhosas, grandes estruturas de adobe, com paredes grossas e pequenas aberturas para ventilação, projetadas para manter o grão seco e protegido por anos. Eles eram fundamentais não apenas para o sustento diário, mas para o poder do faraó. Um celeiro cheio significava estabilidade. Um celeiro vazio, caos. Mas a colheita não era apenas um fim, menos era também um reinício. Parte dos grãos era reservada para a próxima semeadura. Parte para alimentar a população, parte para impostos e tributos aos templos. Nada se perdia. Os restos, palha, cascas, ramos, voltavam à terra como adubo ou alimento animal. Assim, o ciclo se renovava. Espiritualmente, os egípcios viam a colheita como reflexo da própria existência. Nascer,
crescer, morrer e retornar à terra. O próprio deus Osíris, que havia sido enterrado e renascido, era representado por feixes. Ao colher, o camponês não apenas recolhia alimento, ele tocava o divino, repetia um mito, vivia um mistério. Na borda do deserto, entre a morte e a vida, o Egito floresceu por milênios, guiado pelas mãos dos que sabiam esperar, plantar, colher e recomeçar.